Saudações, honoráveis estudantes do 7º ano. Sejam bem-vindos ao Oráculo de Delfos, todos que estão nos acompanhando. Porque hoje nós teremos uma conversa muito especial que eu estava bastante ansioso para que ocorresse. Se liga aí no título, tudo é natureza. Então, hoje nós teremos a honra de receber aqui em nossos estúdios o Cacique Ubiratã. Seja muito bem-vindo, Cacique Ubiratã. Nós ficamos muito felizes aí com a sua presença. Bom dia, Anderson. Só agradecer aí. E estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com nossos pequenos aí. Tirar bastante dúvidas aí nessa manhã aí. Perfeito, então, muito obrigado. Nós vamos mandar um abraço também para o Helder e a Flávia que estão levando a nossa voz aí em Libras. E agora, gente, vamos só ver o objetivo da nossa aula de hoje, que é entrar em contato com outras visões de mundo a respeito do nosso contato com a natureza. E quais são as competências socioemocionais, empatia, responsabilidade e curiosidade para aprender. Então, professor Ubiratã, a gente fez uma coleta aqui de perguntas que os estudantes enviaram para a gente lá no Instagram. O primeiro estudante que contribuiu aqui foi a Lili, e ela trouxe a seguinte pergunta, uma pergunta complicada, né? Complexa, né? Qual que é a definição assim de natureza? Como que você definiria assim natureza assim em algumas palavras, uma concepção bem própria assim? Vamos lá. Então, agradecer a Lili, né? Ótima pergunta. Eu não sei se eu vou conseguir responder assim de uma forma esperada dessa definição de natureza, né? Natureza pode ser muitas coisas, né? Mas para mim, natureza, assim como a terra, assim como o ar, para nós indígenas, a natureza é a nossa mãe, né? É aquela que nos dá os frutos, é aquela onde tem todos os seres vivos ali, que nós, enquanto seres humanos, somos os guardiões dela e de todos esses seres que ali habitam, né, Anderson? Então, eu acredito que nós, a principal função nossa de guardiões dessa floresta, dessa natureza, é justamente isso, né? Justamente essa inter-relação. Então, natureza, ao meu ver, na nossa visão indígena tupi, é a nossa mãe, é aquela Perfeito. Que nos acolhe, é a nossa casa. Nossa casa, interessante. Eu acho que isso vai um pouco na direção da pergunta que o Matheus trouxe. Eu acho que elas são duas perguntas que se entrecruzam, porque a pergunta do Matheus foi justamente qual a importância da natureza para as culturas indígenas. É uma coisa que eu gostei de ter colocado, foi a questão do S, né? As culturas, o plural, né? Porque certeza. Aí a gente tem uma diversidade de visões, né? Não é uma coisa única. Então, foi como eu disse, né? Na minha cultura tupi, que eu sou indígena tupi, né? É a minha etnia, é o meu povo, sou cacique dessa comunidade, mas é importante lembrar também, viu, Anderson, que em todo o território nacional hoje ainda, que está para ser fechado agora um censo, né? Que é justamente Sim. esse levantamento populacional de quem são os indígenas hoje. Sim. Nós temos hoje, nesse censo que está agora para se fechar, o registro de 305 etnias, 305 Nossa. Povos em todo o território nacional. Então, essa concepção com relação à natureza e mesmo essa inter-relação pode mudar com relação Sim. aos povos, Sim. porque é de acordo com essas culturas que nem você falou, né? Eu tenho uma cultura, tudo isso, todo esse aprendizado que nós temos dentro das nossas aldeias, né? Com os nossos mais velhos, essa inter-relação que a gente aprende um com o outro, sim, né? Sim. Na comunidade indígena, a gente é o aprender em comunidade que está em sim. jogo, né? Então, a escola é a nossa natureza. Então, eu poderia dizer também, como definição, com relação à pergunta da Lili anterior, que a natureza é a nossa escola. Então, a gente, para além da nossa casa, é o local onde a gente tem que preservar e cuidar da melhor forma possível. Perfeito, perfeito. É interessante pensar nessa multidimensionalidade. E aí a Evinha, ela trouxe uma pergunta relacionada a
a questão, assim, acho que são questões, assim, bem práticas, assim, aquele contato terra, contato planta e tal. E ela pergunta, quais plantas, flores, minerais podem substituir produtos industrializados que são utilizados pelas sociedades não indígenas? Porque, mas mesmo que a gente pense nas sociedades não indígenas, né, diversos saberes chegaram até a gente e muitas vezes são utilizados. Eu consigo, por exemplo, na internet, assim, a gente pesquisa, sempre tem alguém falando, porque eu utilizo, sei lá, açafrão da determinada forma para não sei o que lá e tal. Então, se pudesse dar algum exemplo, assim, nesse sentido. Eu acredito assim, que tem inúmeras plantas, flores, né, que na verdade tem até um movimento, que é o movimento dos punks, que são os alimentos, que são esses alimentos comestíveis, não convencionais, né? Então, com toda certeza, é de suma importância essa questão de substituir coisas, condimentos, né, que a gente sabe que não faz bem para a saúde. E é como você falou, né, o açafrão é um deles, né? Dentre, eu poderia destacar aí o açafrão que nós temos, o açafrão convencional, mas nós temos também a cúrcuma, que é esse açafrão da terra, que eles chamam também, e que para além das propriedades que ele tem, que são medicinais, que nem você falou, o alimento eu poderia assim, te dizer assim, que o alimento ele é medicinal. Né? Medicinal por quê? Porque nós somos um organismo, né? Enquanto o organismo, e o nosso corpo ele foi preparado para se alimentar dessas coisas naturais, né? Então o ser humano ele acabou inventando aí, imitando a natureza, mas ninguém consegue imitar a natureza, viu, Anderson? A natureza é muito perfeita, né? Sim. Então, existem sim diversas composições que a gente pode colocar nesse alimento, para além de frutas mesmo. A gente usa bastante banana verde para colocar, para engrossar o feijão. A gente usa... vamos colocar aí, dentre banhas também, que a gente utiliza, né? Então, são coisas diversas que dá justamente para substituir essa parte de condimentos, né? Por outro lado, tem o alho, tem a cebola, né? Que são coisas que não podem faltar, que são naturais também, e tem ali a sua parte medicinal também. O próprio alho, ele é anti-inflamatório, além de ser antibiótico natural. Né? Sim. Inclusive eu fico pensando, por exemplo, que aí já está muito dentro das sociedades não indígenas, principalmente a brasileira, por exemplo, a questão do uso da mandioca, né? A mandioca, eu penso num alimento assim que é muito abrangente, porque ela é muito cheia de possibilidades. A gente consegue extrair farinha, consegue extrair, por exemplo, outras possibilidades de caldos e esse tipo de a própria tapioca, né? Isso. Que é um alimento muito abrangente, né? O sagu, então é uma grande quantidade, e isso veio para as sociedades não indígenas, porque chegou das sociedades indígenas, né? Diversos saberes que a gente tem nas sociedades não indígenas vieram diretamente das sociedades indígenas. Né? E é até interessante essa sua lembrança com relação à própria mandioca mesmo, e dizer assim, né? Que mandioca, ele já é uma palavra em Tupi-Guarani, que é mandió, que a gente chama, né? Mandió. Sim. E da mesma forma que é um alimento nativo, né, nosso, e é um alimento pronto, né? Se você assar, ele já está pronto. Se você cozinhar, ele já está pronto já. Então é algo assim que a gente só tem a agradecer, né? Porque a natureza, ela nos dá tudo, né? Nos dá tudo, e a gente muitas vezes não sabe aproveitar, né? Isso, e aí eu lembro também da questão da domesticação, né, da mandioca, domesticação do milho também. Foi um trabalho, se a gente for pensar, bastante elaborado, porque se a gente pega o milho selvagem, as espigas são minúsculas, assim, é um alimento muito diferente. Isso foi feito devido a uma sabedoria, um conhecimento da natureza, e a própria mandioca, né, que tem a mandioca braba, né, que é amarga e tal, e aí foi levando a um processo de conhecimento e tal. Você trouxe uma informação importantíssima, que é com relação a essa domesticação dos alimentos, né?
poucas pessoas sabem que a mandioca na natureza é um cipó. Sim, então. É um cipó, então, mas só que ela não dá a maniva, né? Quer dizer, ela dá só a maniva, que é a parte superficial dela, mas ela não dá a raiz dela não dá a mandioca. Sim. Então, a partir do momento que você tirou ela do meio da natureza ali e colocou ao ar livre, então ela não perde tempo crescendo. Então, ela perde, o tempo que ela perde, ela ganha nas raízes. Sim. Então, ela acaba engrossando as raízes, foi onde houve essa descoberta, né? Sim. Aí pelas populações indígenas, que não foi só uma, né? Diversas populações. Sim. Descobriram essa domesticação aí das diversas espécies que nós temos aí de mandiocas no país, né? Sim, é interessante pensar nessa grande variedade, às vezes, de alimentos, né? Às vezes parece que, por exemplo, a gente só tem um tipo de milho, né? E existem vários tipos de milho, né? Às vezes isso não chega até a gente por causa de uma questão de mercado, de alocação dos recursos mais para um determinado milho porque ele gera mais lucro e etc. A gente tem uma pergunta agora da Patrícia, e aí ela pergunta uma questão voltada aqui à tecnologia. A gente pode até problematizar um pouco esse termo, se for do interesse. Com a tecnologia de hoje, qual a relação dos jovens com relação às tradições indígenas, os jovens indígenas com relação às tradições e meio a essas transformações que nós estamos vivenciando? Eu acredito que a tecnologia, a internet, depois da vacina, né, da vacina é algo que, ao meu ver, assim, é de suma importância dentre as culturas, né? Para a humanidade, né? E na cultura indígena não é diferente, né? Então, os nossos jovens hoje, eles têm em suas mãos, né, por meio de um celular mesmo, né, eles podem gravar e registrar ali uma conversa com o mais velho. Então, é algo que não existia antes, né? Então, hoje é de suma importância as diversas tecnologias, né? Então, a gente pode trabalhar com o registro das nossas plantas medicinais, sim, ao mesmo tempo que a gente conversa com o mais velho, fazendo um vídeo ali de qual uso, para que serve aquela determinada planta ali, né? E qual é o passo a passo, o modo de preparo também, que tem tudo isso também, viu, Anderson? Tem essa questão do horário para você coletar também esse tipo de erva também. Sim. Então, esses registros, eu acredito que seja de suma importância para a nossa cultura, e a tecnologia ela vem a eternizar tudo isso, eu diria. Ela vem eternizar. Perfeito. Eu acho que tem muito a ver com a questão das trocas culturais, que eu acho que são algo assim bastante humano, de forma geral mesmo. Todas as sociedades humanas tiveram trocas culturais, e eu lembro, por exemplo, que os europeus, tem um pesquisador, ele chama Yair Diamond, que ele fala, por exemplo, muito do que os europeus conseguiram desenvolver não foi necessariamente criado por eles, veio de fora. Tem até alguns estudos que falam que mesmo a filosofia grega, ela bebeu muito de fontes egípcias. Aí a gente tem, por exemplo, porque os europeus utilizaram bastante a pólvora. A pólvora foi desenvolvida na China, por exemplo. O papel não foi criado na Europa. Então, muitas das coisas que os europeus utilizam hoje não foram criadas por eles. E aí, às vezes, a gente tem essa questão de que as pessoas, às vezes, enxergam, porque o indígena está utilizando algo que não é próprio da cultura deles. Mas cultura é muito geral para a gente ficar colocando em caixinhas e dizer que tal pessoa não pode utilizar isso ou pode utilizar aquilo, né? Mas a cultura, né, Anderson, ela está em constante transformação, sim, né? Não existe as culturas estagnadas, elas são aquelas que pararam no tempo, né? Então ela não interage mais da mesma forma a língua. A língua é viva. Sim. Ela morre quando o quê? Quando alguém deixa de falar. Então, eu diria assim, de fato, as nossas populações indígenas, né, nós indígenas, podemos ser o que quisermos, né? Sim. Né? Como qualquer outra cultura. Então, não é porque... E você trouxe essa questão da influência, e é importante até enfatizar, né, o que poucas pessoas sabem, que o hábito mesmo do próprio banho, né, o Anderson?
esse hábito, ele foi absorvido mesmo com os indígenas aqui nossos aqui, né? Esse hábito porque a cultura europeia, a gente sabe que tem inúmeros fatores que levaram a isso, não tinham essa questão do hábito do banho, né? O próprio, um dos reis do Brasil, né? Na época do Brasil colônia ainda, o próprio Dom João VI, se eu não me engano, ele tomou o primeiro banho e único na vida dele aqui no Brasil. Então é algo assim, são coisas que provam que a gente pode sim absorver isso, o que é bom para a nossa cultura, como a própria tecnologia. E como o banho hoje, quem é que não gosta de um bom banho, né? Então... Quem não gosta? Nesse friozinho, é claro que a gente acaba diminuindo o tempo no banho, né? E é bom que economiza também energia aí. Mas o banho a gente pode colocar aí como uma herança indígena que hoje ninguém deixa de um bom banho. É ótimo para saúde, inclusive, né? daria para usar o argumento. Então, vocês não podem tomar banho todo dia, porque não é da cultura. Não é da cultura de vocês. Falando em cultura, em trocas culturais, a questão de palavras com origem indígena, origem tupi, que você percebe que tem no idioma do português brasileiro aqui. Ah, cara, são várias, né? São várias, né? O próprio nome das frutas mesmo, né? O próprio abacaxi, é que nem eu diria, nome de diversos nomes de animais, né? Que nem nome indígena próprio é tapioca, né? Que é a mandioca mesmo, que a gente comentou há pouco aí. E dentre tantas outras influências que nós temos, os nomes dos animais, de aves, eu destacaria aqui, é que nem sabiá. No Tupi-Guarani a gente fala auiá. Ah, sim. Auiá. É que nem a própria capivara, é capiiuá, que na tradução ela significa comedor de capim, né? Então, o próprio caititu, que é o porco do mato, tadiatsu também, que na verdade é um nome, hoje é colocado como nome científico, mas que é um nome indígena, né? Aquele animal que se alimenta de coisas que já estragaram, que é o próprio urubu. No Tupi-Guarani nós chamamos de uruvu. Ah, sim. Então esses diversos nomes, por quê? Porque na verdade, não sei se você sabe, Anderson, mas a língua Tupi-Guarani, que antes, em tempos remotos, foi chamada de Nhengatu, ou mesmo língua geral, já foi a língua oficial do nosso país, né? Que passou a partir da entrada aí, foi proibido de se falar, mas era para nós estarmos falando no Tupi-Guarani aqui. Né? Sim, inclusive tinha alguns... Aí é uma questão polêmica, mas é justamente para entrar na questão polêmica e mostrar as diversas sinuosidades desse lado, né? Muitos bandeirantes falavam a língua geral, né? E eles representavam, eram caçadores de indígenas e falavam a língua geral. Então, era uma mistura bastante complexa, né, com relação a essas questões, né? Então, mas é que nem você vê, né? Há indícios, né, que até o início do ano 20, do século 20, a nobreza em São Paulo ainda falava a língua geral, né? Sim. Então... E isso vem muito, já é um fato histórico, né? Que era difícil para ensinar o indígena o português, então eles aprenderam a nossa língua, né? Então foi muito interessante assim. Com relação aos bandeirantes, existiam os bandeirantes que na verdade eles eram, muitas vezes, era essa mistura, né? Do português, do europeu com o indígena. Aí já era o caboclo aí, né? Que tem hoje. Mas junto dele, a muleta do bandeirante era um indígena. Era quem conhecia as trilhas. Então, tudo que nós vemos de rodovias hoje são trilhas nossas antigas aí que cortam todo o território nacional, principalmente aqui no estado de São Paulo. Né? Perfeito. Perfeito. Professor Ubiratã, a gente agradece demais a sua participação aqui. Já acabou? Isso, nós vamos para a interação. A gente vai esperar os estudantes participarem. Dá para a gente falar do PA Biru? Que é uma história que eu acho sensacional. Então, gente, fica com a gente e a gente já volta.